Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando o nosso Lições Espíritas de hoje e vamos trabalhar também mais uma lei moral. Vamos falar sobre a lei da liberdade. É um estudo longo, então nós vamos fazer em duas etapas, né? Hoje nós vamos fazer o estudo 1 da lei da liberdade, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. É interessante porque muitas vezes a gente vê a liberdade de uma forma e quer viver essa liberdade do jeito que a gente pensa que deve ser. E observe-se que cada um busca a liberdade dentro do seu nível de interesse pessoal. E Allan Kardec pergunta, né, qual o pior vício que nós temos que deixar, é exatamente esse, do interesse pessoal. Então, aqui nesse estudo, nós vamos falar exatamente sobre isso, a lei da liberdade vista pelos espíritos superiores. Eu espero que isso contribua bastante para você também ter uma ideia, né, de como exercer essa famosa lei da liberdade. Todo mundo quer liberdade, não é? Mas será que essa liberdade ela está mesmo de acordo com o que a gente quer? Ou a liberdade está estabelecida no perfeito cumprimento das leis de Deus? Que aí nós seremos livres. Mas vamos ao estudo de hoje. Peço a Jesus que nos abençoe, que abençoe você, sua família, para que esse trabalho possa ser interessante ao seu entendimento, tá bom? Então vamos lá, Lei da Liberdade, estudo 1, né? A liberdade, tantos a buscam. É como se fosse uma caixinha dourada, onde, ao abri-la, todo o ouro nela contido, como num passe de mágica, resolvesse todas as questões que nos envolvem. Mas a liberdade, como precisamos saber tê-la e conduzi-la. Esse texto de abertura, né? Eu gostei muito que ela, como num passe de mágica, a liberdade seria assim, um passe de mágica, né? Onde eu resolveria todos os problemas. Então, eu estou oprimido ou oprimida, e aí eu consigo essa liberdade, e essa liberdade ela vai resolver todos os meus problemas. É isso que o texto inicial está dizendo. Então, por isso que nós vamos fazer o estudo de acordo com as orientações do mundo dos espíritos, tá? Então, vamos aqui. Ó. Allan Kardec, ele, por ser um tema muito grande, ele dividiu em subitens, né? Então, o primeiro subitem é liberdade natural, que ele vai estudar aqui. Então, vamos pensar. Olha, questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E aí você pode fazer sua pergunta aí, né? Será que tem esse caso? Será que tem absoluta liberdade? Vamos ver o que os espíritos respondem. Eles vão dizer o seguinte: ó, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, minha gente, não tem como ter essa liberdade absoluta, temos que colocar isso na nossa cabeça. Nós dependemos uns dos outros. Muitas vezes a gente vê pessoas aí muito orgulhosas, muito vaidosas, sabe? E que querem dizer que não precisam um do outro, que não precisa dessa interação, né, entre as pessoas. Contudo, isso não é verdade. Nós precisamos uns dos outros. Daí que a nossa liberdade está sempre limitada à nossa necessidade do outro. Né? Vamos continuar, então, aqui nas questões. Agora, 826. Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Olha que interessante, né? Em que condições essa absoluta liberdade poderia acontecer? E eles vão dizer o seguinte: nasce do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, somente quando a pessoa está sozinha, como ele coloca aqui do eremita, né, que é a pessoa que está lá isolada lá no deserto, então só ali ele tem a liberdade. Agora,
ele terá absoluta liberdade quando ele está com outra pessoa? Aí não, porque depende dessa interação. Nós já conversamos a respeito disso em outros momentos, que nós temos que ter um cuidado muito grande do eu-tu, né? Porque o tu é filho de Deus também, é filho de Deus, então eu não posso invadir o tu com as minhas imprecações. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com o tu. Daí que a minha liberdade vai estar limitada quando eu estiver com alguém. Guarde isso com você, porque às vezes, no relacionamento conjugal, o que acontece que não dá certo? É porque não há o respeito ao tu, né? A pessoa quer que o outro seja a extensão dele, e não é assim. O outro é o outro. Ele tem as condições dele e ele tem a divindade em si. Precisamos começar a pensar dessa maneira. Se a gente quiser ter uma vida mais abrangente em nível espiritual, eu digo para vocês que tem que ser assim. Eu tenho que respeitar o tu com as suas limitações, com as suas expansões. Se ele é limitado, compete a mim entender a sua limitação e ajudá-lo. Se ele é expandido mais do que eu, então compete a mim ouvir, conhecer com ele, aprender com ele. É isso que a espiritualidade nos coloca, né, para a gente refletir. Bom, questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem a de pertencer-se a si mesmo? Olha, essa pergunta é muito interessante, né? Então, quer dizer que se eu respeitar os direitos alheios, eu vou cortar a minha própria liberdade de me pertencer? Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que criam simbioses, né, umas com as outras, e fica essa coisa de juntado, assim, né, presa uma a outra. Isso não é justo para ninguém, sabe? Problemas de simbiose, de agrupamento de mentes, né? Uma mente dominando a outra, isso é um erro muito grande para quem domina e para quem é dominado. Nós somos espíritos livres. A história que eu trago é diferente da sua. A minha constituição espiritual é diferente da sua. Então eu tenho que te respeitar e você me respeitar. Não tem que querer te mandar criar uma situação em que você seja meu subjugado. Isso aí é ante a lei de Deus. Em algum momento, em alguma curva da estrada, essa carroça vai capotar. E aí vai cair no abismo, e aí é perigoso. Porque aí vai sofrer, vai ter choro, ranger de dentes. Então, meu amigo, minha amiga, respeite o outro. Ele é teu irmão, ela é tua irmã, que precisa da sua orientação, às vezes, precisa da sua... precisa que você ouça o que ela tem a dizer. Então, tudo isso são necessários a um perfeito funcionamento da vida, porque estamos nela, dependemos de entendê-la. Então, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que vem da natureza. Então, eu tenho esse direito por natureza. Né? O nosso Pai nos deu esse direito por natureza. Pensa você aí, como é que você está usando o seu direito de viver pleno, de viver plena. Você está presa demais aos problemas da vida, aos estresses, né, às ansiedades. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Veja se você consegue estabelecer critérios aí na sua vida em que haja perfeita adequação sua com o seu trabalho, com a sua família, com o social, de maneira que você não se desgaste de tanto numa busca, muitas vezes insana, de querer ser superior, de querer ser mais. Então, amigo, amiga, cuidado. Vamos observar, vamos usar o nosso direito de ser feliz, né? Usando todos os atributos que nós trazemos e também a nossa condição de crescer para Deus. Continuando, né? Questão 828. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Houve uma época em que isso era muito assim, muito vivido, né? Assim, aqueles pais, sei lá, aqueles chegavam lá, só deles chegar lá na casa, os filhos já corriam para debaixo da cama de medo do pai. Isso não era respeito, isso era medo, isso é despotismo.
Então, é preciso a gente ter muito cuidado, porque a minha casa tem que ser uma casa de paz, né? Então, se eu sou uma pessoa muito, muito importante lá fora, trato todo mundo bem, mas eu chego em casa, eu trato as pessoas de qualquer maneira, acha que isso é justo? Definitivamente não é. Então, é preciso que nós comecemos a pensar mais seriamente, meu amigo, porque a regeneração está chegando. Eu quero ficar nela, então que eu cuide de mim. A resposta é: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Essas pessoas terríveis, despóticas, né? Eles fazem tudo isso. Tapa a boca da gente, não deixa a gente falar. Então, pais que obrigam os filhos a seguirem profissões deles, ou que não permite que o filho e a filha tenham essa liberdade de buscar uma coisa que seja para ele, para ela, sabe? Isso é importante que a gente entenda. É evidente, a gente tem que compreender isso, né? Porque nos tempos atuais está havendo um pouco mais de abertura com relação a isso. Os espíritos que estão reencarnando, eles já trazem, muitas vezes, uma opinião formada do que eles desejam da vida. Isso já está muito bom, mas é preciso que eles sejam orientados. A orientação é diferente do despotismo dentro de casa. Ou na sociedade, às vezes patrões, né, que tem um comércio menor, que está mais diretamente ligado com seus empregados, eles acham que pode subjugar o empregado, sabe? Nossa, muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque as coisas podem inverter. Uma hora dessa eu posso ser, né, empregado também. O patrão pode pensar isso. Então, tem que ser equiparar, equitativamente relacionando para que a gente possa ganhar, todo mundo ganha, nesses projetos de relações interpessoais e de trabalhos para o nosso crescimento. Né? Questão 828A. Ser lisão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, tá? Eu levo isso para outra vida, o que eu fiz aqui? Resposta: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Há coisas que nós precisamos conversar seriamente, sabe, meus amigos? Assim, não tem mais como a gente desvincular do Pai. Tudo que você toca, tudo que você vive, inclusive você, veio de Deus. Veio dessa força suprema. Então não tem mais como desvincular. Nós temos que ser inteligentes, minha gente. Você consegue fazer as obras que a natureza tem? Você consegue? Você consegue fazer um pé de limão, um pé de abacate, né? Uma horta cheia de verduras? Você consegue isso? Não, certamente não. E homem nenhum consegue. Nenhum. Em nenhum momento da história da humanidade o homem conseguiu fazer isso. Então, se não é do homem, é de quem? Isso é uma questão básica, gente. Para a gente começar a evoluir para Deus. Olha, alguém fala assim, vem da natureza, mas onde veio a natureza? Essa questão é tão simples. Eu, quando estudava no ensino médio, lá pela década de 70, por aí, isso já era explicado para a gente. Né? Que a natureza, você vai reduzindo, aí na época chegava ao átomo, né? E hoje nós vamos chegar até mais antes do átomo, as partículas, subpartículas, ondas. Então, quer dizer, não tem como mais a pessoa ficar nessa peleja contra Deus ou contra a não existência de Deus. Olhe para a natureza. Pega qualquer coisa aí na sua fruteira, aí nas suas latas que você guarda seus mantimentos, né? Quem sabe aí no pão que está aí na sua mesa também. E vê se você fez o trigo, se você fez a cebola, se você fez a laranja. Você não fez isso. Então, por que você usufrui dos direitos, das apropriações de Deus e fala que Deus não existe?
A mesma coisa da criança que vive sob as expensas dos pais, né? Que come, bebe, dorme, se veste, vai para a escola e tal, e fala que o pai não existe, que a mãe não existe. É uma loucura, isso é uma aberração. Nós estamos fazendo isso. A humanidade está fazendo isso em relação a Deus. Quer dizer, a humanidade não progride, ela não raciocina. Tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Olha só. Kardec, no outro subitem, ele vai falar sobre escravidão. É uma coisa que foi muito... No século XIX, ainda se tinha muita escravidão. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, na época de Kardec, tinha escravidão. E a gente tem que pensar, né? Como é que foi isso? Por que essa coisa aconteceu no mundo? Né? Então, vamos aqui. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Tem aí um escravo com fechado a boca, não pode falar nada. Será que tem esse direito? Né? As pessoas são destinadas a serem propriedades umas das outras? Será isso? Porque mesmo que não haja escravidão formal, como houve aqui no Brasil, né? Mas há muita escravidão assim, informal, essa que acontece nas casas, né? Ou nas empresas, sabe? Ainda tem esse negócio. A pessoa precisa do trabalho, a pessoa precisa de ficar ali. Então ela se subjuga. Isso quando não há sequestro, né? Isso quando não há aqueles abusos, né? Pessoas que prendem os outros lá nos porões das casas, sabe? Isso é um processo antigo, atávico, que precisamos nos libertar deles. Tá? Vamos ver o que é a resposta dos Espíritos. Olha lá. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força e desaparece com o progresso. Gradativamente desaparecerão todos os abusos. É isso. Então, à medida que a gente vai progredindo espiritualmente, a gente vai vencendo essas questões, né, de escravidão. Claro, se todo mundo é irmão, se todo mundo é filho de Deus, né, se todo mundo está ligado, né, ao nosso Pai, então nós somos raios de Deus. Então você é um raio de Deus, eu sou outro raio, o outro é outro raio, sabe? Então precisa amadurecer, precisa crescer para entender que eu vou entrelaçar um raio de Deus em mim, né, eu vou deixar que outro entrelaça? Não, os raios têm que ser livres. Se a luz fosse presa, né, se os fótons fossem presos, eles não dariam a luz, não fariam o trabalho que a luz faz. Então, essa questão de entrelaçamento acontece muito bem na superfície, né? Bem na ignorância. Nós somos livres, minha gente, muito livres. Temos que respeitar os nossos irmãos, porque aquele que eu subjugo hoje pode ser a minha única fonte de renascimento no outro momento. Pode ser ele, a única fonte. Como é que ele vai me receber? Será que vai me receber? Nós temos que ampliar conhecimentos. Se você não acredita em reencarnação, meu irmão, minha irmã, olha, você está perdendo tempo. Porque, primeiro, né, não existe justiça de Deus sem reencarnação. Observa aí nas suas lidas, né, nas suas reflexões. Segundo, isso é cientificamente comprovado. Existem pesquisas absolutas, né, a esse respeito, de cientistas, de psiquiatras, Dr. Ian Stevenson, né? O Senhor Jesus disse da reencarnação, os apóstolos sabiam da reencarnação. Essa questão de reencarnação ela foi retirada do contexto cultural da humanidade por um capricho de uma rainha que achava que ela nunca mais, ela era prostituta, foi retirada da prostituição, virou rainha, e aí ela começou a perceber que tinham prostitutas. Então, falaram com ela, só tome cuidado que só pode voltar prostituta. Então, ela pediu ao rei que tirasse a reencarnação do mundo. E como ele era soberano, né, o Império Romano era soberano, então eliminou-se a ideia da reencarnação, mas não eliminou a reencarnação em si. Buda fala do Sansara, o Oriente todo fala, por que euzinho aqui vou dizer que não tem? Precisamos crescer, sabe, amigos? Isso que está faltando ao ser humano.
essa vontade de crescer, tá? Aí, Kardec, então, vai fazer um comentário aqui, desculpa. Kardec vai fazer um comentário seguinte, olha lá. É contrária à lei da natureza, é contrária à natureza, a lei humana que consagra a escravidão, pois que se assemelha ao homem que... Não, vamos de novo. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e degrada física e moralmente, até para quem escraviza o outro, né? Isso é um degredo também, que eu vou ficar em função daquela escravidão. Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes pertence, que lhes parece ser natural? Claro, eu sou um senhor de engenho, eu sou uma pessoa muito importante, eu posso escravizar? Não posso? Não sabe por quê? O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne uma boa ação. Boa ação é uma coisa má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. A gente sabe que ainda nos tempos atuais, né, em algumas culturas, ainda existe isso aí. E eu posso renascer lá. Tá vendo? De repente eu vou numa outra encarnação renascer num lugar desse com essa cultura de escravidão. Então, o que eu tenho que levar para lá? Um conhecimento para acabar com aquilo. Então, eu tenho que entender bastante. Por isso que nós temos que estudar. Estudar para fixar o aprendizado, para fazer do aprendizado uma prática moral da vida. Então, não é cruzar os braços, lá que se vire. Não é bem assim. Toda a humanidade interage fluidicamente, energeticamente. Então, se ainda há um processo desse em algum lugar do mundo, eu tenho que ajudar a combatê-lo, né? Aí, na continuidade da resposta, vai dizer o seguinte, ó, mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Às vezes a pessoa combate, né, o cristianismo, eu vou dizer para vocês, exatamente uma das causas é essa, porque eles não aceitam essa igualdade de direitos, essa igualdade humana. E Jesus estabeleceu que todos somos iguais perante Deus, né? Todos somos filhos de Deus. Sabe, esse avanço espiritual que precisamos dar. Quando eu olho para alguém, né, para uma outra pessoa, ele é filho de Deus. Eu posso não estar gostando dos atos que aquela pessoa está fazendo, mas ele é filho de Deus, que num momento qualquer vai dar um estalinho na cabeça dele e ele vai se voltar para si mesmo, para refletir, para modificar atos. Assim é, minha gente. Essa é a lei. Os egípcios diziam que a gente vai numa linha, assim, mais ou menos uma linha horizontal, tá? Vai embora. Aí vive um tempo lá, sei lá, 1000 anos. Depois chega aqui, tem que dar um salto para o outro degrau. Então você vem naquela linha, vem. Chegou na hora do salto, você tem que dar o salto. Se você não der esse salto, por bem você vai dar por mal. Você vai sofrer muito até dar o salto. É você subindo uma escada, passando por outro degrau, subindo, passando por outro degrau. Quando chega o outro degrau, você tem que subir. Você tem que botar o pezinho lá em cima. É um sacrifício. É uma prova que a gente tem que fazer. Então, assim é a vida. A vida não é como eu penso, gente. A vida não é como eu determino, é como ela deve ser exercida. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob dependências das raças mais inteligentes? Isso aí é sério, né? Muito sério. A resposta é o seguinte, ó, sim, mas para que essas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão, ou pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Isso aconteceu no Brasil, vocês sabem, né? Considerando-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos,
nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, puro é o espírito, minha gente. Olha que interessante isso. Então, aquelas raças que subjugavam, dizendo assim, meu sangue é puro, eu sou sangue nobre, né? Não, nobre e sangue puro não vai resolver nada, a nobreza é do espírito. Então, houve esse momento atrás aí dessa escravidão. Aí você fala assim, mas como é que Deus permitiu a escravidão? Porque eram espíritos rebeldes, reencarnados naquela situação para aprenderem. Então, eu posso afirmar para vocês que muitos escravos que trabalharam aqui no Brasil, naqueles engenhos, aquelas situações, que trabalharam, hoje são, às vezes, doutores, até reitores de universidade. Por quê? Porque eles aproveitaram aquele momento para se aconchegarem neles mesmos. Quantas histórias lindas acontecidas nas senzalas, né? As mães pretas que trabalhavam, que ajudavam filhos. Quantas mães de amamentação, né? Que os senhores usavam para os seus filhos. Então, isso tudo foi criando um poder de libertação daqueles espíritos. Agora, cada um deles que estavam ali, eles estavam ou por uma necessidade de ajuste perante a lei de Deus, pela humildade, precisavam ser humildes, né? Ou então por provas. Então, nada ficou jogado. Agora, ruim quem escravizou. Porque se eles precisavam daquele processo, eu estava na faixa para dar para eles o crescimento. Eles cresceram e eu fiquei. Então, é muito sério isso, sabe? Que a gente tem que analisar a vida nesse âmbito. A escravidão, ela é uma necessidade, né, de ajuste do espírito quando ele é muito rebelde, ou uma prova que ele pede para apurar, né, a sua identificação espiritual. Você vê o Estevão, né, que é do Paulo Estevão, ele era escravo. Ele foi preso numa galé e ficou ali na galé quando você chegava naqueles barcos, né, a remo. Quando os jovens iam para lá, eles não tinham mais saída, eles iam morrer, porque a vida era muito difícil, eles ficavam muito lá, aqueles porões de navios, cheios de infecções, né? Então, o Estevão foi preso, ele foi ser da galera, só que ele curou lá um procônsul daqueles, né? E em agradecimento ele foi libertado, e assim mesmo com muito cuidado, eu não falo que eu te libertei, não. E aí virou o Estevão, né? Essa figura master do cristianismo. Então, minha gente, olha, mesmo na escravidão, eu posso sair dela e sair muito bem, né? É preciso saber dessa maneira, eu não posso aceitar isso como natural. Questão 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. O que dizeis disso, né? Então, se eu tenho uma pessoa que eu julgo que é meu escravo, né? Então, o que eu faço? Olha, eu vou deixar você aqui como meu escravo, porque se eu te libertar, você pode passar dificuldades. Então, a pergunta de Kardec é essa. Como é que pensar isso, né? Como é que seria isso? Vamos ver a resposta que eles dão. Olha, digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam os seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencer a si mesmos. Então, é isso. Mesmo que eu faça nessa situação de querer proteger a pessoa, mas ele não pode ser protegido como escravo. Eu posso tê-lo como amigo. Olha, então, você mora aqui comigo, né, aqui na minha casa, então você é livre, eu só estou te protegendo, mas você é livre. Na hora que você quiser ir embora, fique à vontade. Aí é diferente. Por quê? Se eu falar assim, não, estou te protegendo aí, eu estou enrolando ele. Eu estou fazendo uma falácia para que ele fique grato a mim por eu escravizá-lo. Não, tem que ser sincero. Eu tenho que entender, gente, que às vezes esse escravo que tinha antigamente, ele pode ter sido um grande amigo no passado, um familiar muito querido. Nós temos um livro psicografado chamado Veredicto, que conta a história, né? Foi na época da escravidão no Brasil. Então, conta a história, né, de um escravo que o filho do dono da fazenda identifica nele um grande benfeitor dele no passado, e ele protege esse escravo. Ele consegue a libertação desse escravo junto ao pai.
em gratidão, né, pelo passado e também honrando o passado que eles tiveram juntos. Então, se você acha que a pessoa é escravizada por você, pode ser que essa pessoa foi tua mãe no passado, teu pai no passado. Então, nós não temos que ficar presos a essa coisa de um subjugando o outro. Coitado de quem faz isso, né? Um dia vai ter que se resolver perante a lei de Deus. Agora, Kardec vai trabalhar a liberdade de pensar, né? Que é muito interessante também, porque tem situações aí que obriga a pessoa a pensar como o grupo quer, né? Isso também é muito, muito difícil, sabe? Pergunta 833. Né? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? De novo, Kardec pergunta essa absoluta liberdade. A resposta é se no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, o pensamento é livre. Né? O nosso pensamento, ele é emitido por nós, aí ninguém interfere. Então, no pensamento eu sou livre. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar bem, refletir, buscar sentimentos positivos, porque o meu pensamento será positivo. E se eu penso positivamente, eu atraio bons espíritos para mim. O meu pensamento trabalhado, cheio de problemas, cheio de 9 horas, né, como dizem por aí, esse atrai espírito negativo que vai me perturbar mais ainda. Então, a liberdade de pensar é ótima, mas eu tenho que saber usar essa liberdade, senão eu vou atrair frequências bem, bem ruins para mim. Então, que eu pense positivamente, que eu pense no bem. Para isso, eu tenho que estudar, eu tenho que agir no bem, para que a minha estrutura psicológica me traga sempre possibilidade de pensar no bem. Isso também é um processo muito, muito grave, que a gente tem que pensar muito nele. Questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Claro, né, minha gente? Não é isso. Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele condena ou absolve segundo a sua justiça. É aquele negócio, sabe? Tem pessoas assim, que acham que podem enganar a Deus. Tem pessoas que acham isso. Por isso eles ficam afirmando que não tem Deus. Por quê? Para ter liberdade de fazer o que ele quer. Só que a história mostra que não é assim. Né? Você vai no hospital hoje. Quantos hospitais tem aqui? Só colocar aqui no Brasil. Quantos hospitais tem no Brasil? Nem imagino. E está cheio de gente lá, não está? Sabe por que eles estão lá? Será? Não teve esse negócio de Covid? Não falaram que morreu muita gente? Mas milhões de pessoas, não aconteceu nada com elas. Então, por que aconteceu com uns e não acontece com outros? Porque aí começa um monte de justificativa que trabalha só efeito, não a causa, né? Então, meu amigo, minha amiga, o sistema imunológico, ele é portentoso, ele é fantástico, mas para ele funcionar bem, ele depende de uma coisa, a moral do espírito. Quanto menos distanciado da moral, do respeito e da ética, do respeito a si e aos outros, mais vulnerável ele está a qualquer infecção, qualquer. Então, cuidemos de nós, né? Cuidemos da nossa moral. Deus sabe tudo o que passa conosco, né? Agora ele vai trabalhar a liberdade de consciência, que é mais profunda ainda, né? Liberdade de agir, liberdade de escravidão, liberdade de pensar. Agora, liberdade de consciência. Isso é mais profundo, minha gente. Então, vamos aqui, olha. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Então, a minha consciência, né, para ela ser livre, a consequência dela está ligada ao meu pensamento, aos meus pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós temos que refletir da seguinte maneira. Eu posso escravizar o outro. Se eu sou uma pessoa muito poderosa, e o outro passa a ser meu dependente, né? Ou até uma nação. Tem gente que escraviza uma nação, né? Então, eu posso fazer isso. Mas eu não entro nunca na consciência dessa pessoa. Isso eu não posso. E se essa consciência ficar mal comigo, ela pode um dia me pegar na curva da estrada.
Aí ela vai tirar, pode vingar, né? Pode tirar as diferenças. Então não faça isso com ninguém. Somos livres, minha gente. Deus nos criou livres, absolutamente livres, mas também nos deu a necessidade de trabalhar essa liberdade de acordo com as leis que regem tudo. Então, tudo é uma manifestação de Deus, tudo. Enquanto eu não entender isso e quiser viver a parte disso, eu estou me candidatando a terríveis decepções, a terríveis problemas psicológicos, físicos. Então, vamos nos ajustar às leis de Deus. Isso que precisamos. Não é? Aí, dando sequência aqui, olha, tem a questão de 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Tem como isso, né? Esse direito humano falece tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Gente, isso é muito claro. Então, nós não temos as nossas leis sociais aqui, que nós temos que cumprir? Temos, né? Que tem as leis sociais. Aí tem a justiça, que vai avaliar, que vai julgar os meus atos, quando eu infringir uma lei dessa. Vocês acham que não tem, então, a lei de Deus também? Gente, o planeta Terra, vamos abrir, né, a nossa mente, o planeta Terra está dentro de um sistema regido por uma estrela que a gente chama de Sol. Essa estrela, esse sistema todo com seus 8 planetas e mais os transneptunianos, que é um monte de outros planetas pequenos, né? Então, essa coisa toda está ligada a uma constelação. Está totalmente ligada a uma outra estrela superior. É tudo entrelaçado, sabe? Simétrica e assimetricamente para essas amarrações cósmicas. Poxa vida, eu moro num mundo pequeno ainda, que é a Terra. Eu fico querendo impor coisas aqui nesse mundinho. Eu, Guaraci, eu quero aprender, eu quero voar, eu quero ir para outros lugares para aprender também. Volto na Terra, ajudo aqui, depois tem um estágio, vou fazer o estágio, assim como se faz aqui no mundo, né? Meu Deus, temos que abrir a mente para isso, sabe, gente? É preciso pensar. Se você não gosta de estudar, não gosta de trabalhar esses assuntos, comece a gostar. Eu sei que às vezes assim, é difícil, mas por que é difícil? Porque a gente não busca. Na hora que você aprende uma coisa, você fala, mas é tão fácil assim? É tão fácil assim. Né? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Questão 837. O que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Né? O que acontece? Né? Os embaraços, né? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, tem civilizações, né, existiram muito isso, que obrigavam os seus membros a serem guerreiros, por exemplo. Civilizações antigas, né, de muita guerra. Né? Outras civilizações impunham aos seus membros de serem ligados a determinado Deus, né? Deus isso, Deus aquilo, Deus de não sei o quê. Isso era constranger na consciência, né? Mas o que aconteceu? Essas civilizações foram acabando. Aí chegou-se a uma conclusão. O que nós vamos seguir? Uns querem seguir o cristianismo, outros querem seguir o budismo, outros querem seguir o hinduísmo, o islamismo, tudo bem, cada um tem seu direito de escolha, mas nós somos todos uma família, então vamos nos respeitar, mesmo dentro das nossas diferenças. Então, isso é um avanço social. Vai chegar um dia, como o Senhor Jesus disse, que haverá um só rebanho para um só pastor, que será ele, né, o Senhor Jesus, o diretor da terra. Mas nesse dia, para chegar esse dia, o que Jesus faz? Olha só, gente, o que Jesus faz? Ele nos dá a liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência. Ele não obriga ninguém. É isso que nós temos que entender. O grande mestre da humanidade trouxe toda uma lição para nós. Ele não nos obriga a segui-lo. Não.
sabe? Ele fala assim, aquele que me conhece não anda em trevas. Se eu ando em trevas, eu conheço Jesus? Não conheço não. Porque se eu conhecesse, modificava completamente. Mas este é o avanço da consciência humana. Ela que tem que entender isso. Ele não obriga ninguém, mas só que tem ciclos. Isso vai até um determinado... Lembra da escada, do degrau que tem que subir? Ele vai até ali. Eu tenho um amigo que dizia assim, só vai até a página 3, que depois você tem que passar para a página 4. E aí é diferente. Então temos que pensar muito, né? Como que nós estamos nessa situação. A questão 838, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Aqui, provavelmente, que a gente estava falando, né? Ele diz assim, ó, toda crença é respeitável, quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Porque tem seitas, né, que são terríveis, né? Que ainda tem sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, e isso a gente tem que vencer, isso temos que superar. Com certeza, essa questão de sacrifícios, isso já não condiz mais. Por quê? Porque quando você sacrifica alguém, você oferece o quê? Corpo físico. Não é assim o sangue que emula uma coisa lá que eu não sei como é que são esses rituais, mas você está oferecendo corpo físico, o espírito mesmo não. Tem gente que é jogado em forno, né? Para queimar o sacrifício. Isso é antigo, né? Isso vem dos antigos ferreiros. Para inaugurar um forno, eles jogavam alguém lá dentro, né? Pai, mãe, filho. Geralmente era uma oferenda aos deuses. Mas isso, gente, isso é, sei lá, 40, 50 mil anos atrás. Percebe? Então tem gente que ainda joga pessoas no fogo, queimam pessoas. Muitas vezes essas pessoas se libertam do corpo antes mesmo de chegar lá na fornalha, de ser queimado, dependendo do merecimento do espírito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo papel de bobo, achando que estou fazendo um grande trabalho para Deus. Deus não precisa disso, Deus ama todos os seus filhos. Qual é o pai que vai querer que um outro filho dele queime o outro filho dele para agradar a ele? Gente, isso não tem lógica. Temos que amadurecer, né, nesses entendimentos. Questão 839. Será responsável aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso também é sério, né? Obrigar o outro a ser da sua religião. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Nós temos que ter a famosa tolerância. Tolerância religiosa. Cada um segue o seu padrão religioso da maneira que quer. Ele tem esse direito, minha gente. Todo mundo tem o direito de seguir a religião dele. Agora, enquanto eu estou na minha religião, eu não tenho que ficar aqui falando mal da religião do outro, né? E se eu sou esse religioso também, não tem nada que ficar atingindo, atacando ninguém. Eu amo o meu Deus de uma maneira, então eu vou fazer isso no silêncio do meu coração, como que Jesus falou, no silêncio do seu quarto. Você ama, você adora o seu Pai. Agora, eu ficar querendo subjugar outros povos, porque a minha religião é essa, isso é fanatismo. Isso é radicalismo, que não condiz mais com o século XXI. Precisamos entender assim, né? Com todo respeito, né, a questões desse nível. Kardec, então, vai dizer, olha, reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença da liberdade, que ela conserva integral. Então, por exemplo, tem uma religião, uma determinada religião, que ela faz isso, faz sacrifícios, ela faz acorrentamentos mentais ou até físicos. Aí sim, você reprimir isso, está certo. Não é? Aí sim, porque está trazendo prejuízo para as outras pessoas. Agora, se a pessoa tem o culto dela, tem a maneira dela de fazer as suas orações, isso é livre, ninguém tem que interferir em nada. Nada, isso não pode acontecer. Sabe? Ainda tem muitos religiosos aí que gostam de falar mal da religião do outro, interferir numa coisa que às vezes nem conhecem. Então, isso sim está errado. Tá? Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices às crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Então, uma crença que causa perturbação à sociedade, a gente pode colocar óbice, né?
ópices, né, podem reprimir seus atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, eu posso dizer para a pessoa, você pode usar a sua crença do jeito que você quiser, agora que não perturbe ninguém. Tem muitas vezes a gente ouve, né, pessoas reclamando que a determinada igreja, né, com vizinhos lá, né, eles põem música muito alta, muita gritaria, né, isso é perturbar a ordem social. Então, se eu quero adorar o meu Deus, gente, que eu não perturbe ninguém. Tá certo? Isso é uma coisa muito justa. Questão 841. Vamos voltar aqui, porque para respeitar a liberdade de consciência, deve-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Né? Ou seja, em outras palavras, né? Eu respeito, mas eu estou vendo que aquilo ali está sem um fundamento criterioso, né? Dentro das leis de Deus, eu trazer essa pessoa para um outro tipo de religião. É uma pergunta muito séria. Vamos ver qual é a resposta da espiritualidade. A resposta é a seguinte: certamente que podeis, e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, porque seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência, porque a convicção, ela não se impõe, tá? Vejam vocês que coisa séria. Então, eu posso conversar, mas não a violência. Nunca a violência. Às vezes eu vejo, a gente vê nos noticiários, né? Radicais quebrando imagens ou pichando, né? Fachadas de templos religiosos. Isso é violência. Isso não está direito. O espiritismo, ele respeita todas as religiões, todas. Aquele espírito que alguém que falar que é espírito que não respeitar, ele não é espírita. Ele pode ser até um admirador, né, uma pessoa próxima, mas o espírita não. Ele sabe que as religiões são necessárias, até que o homem se adeque a essa busca das leis, de cumprir as leis de Deus. Então, cada um vai cumprir as leis de Deus de acordo com o seu nível de entendimento. Então, há que se respeitar esses níveis de consciência. Né? Então, você quer vir para o Espiritismo? Ótimo, venha. Aqui nós pensamos Deus como nosso Pai Supremo, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, o que nós somos? Nós somos filhos dessa causa primária, somos reflexos, somos raios dessa causa primária. Tá? Então, se eu sou isso tudo, eu tenho que respeitar meu irmão, tenho que respeitar toda a sua condição. E vamos conversar, vamos estudar. Doutrina espírita é conversa através de estudos. Então, vamos estudar para a gente ver se a gente consegue avançar nesses conhecimentos. Tá? Questão 842. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, que tem o direito de apresentar-se como tal? Tem doutrinas que a pessoa fala assim, não, a minha religião é melhor. Se você só vai se salvar se estiver na minha religião. Não sei onde que tiram isso. Não sei. Porque se você pensar, tirou da Bíblia. Ótimo, adoro a Bíblia. Estou dizendo para vocês assim, eu estudo a Bíblia, eu estudei já o Antigo Testamento, desses 50 anos de estudo, já estudei bastante. A Bíblia tem pontos fantásticos, né? Lições incríveis do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nem se fala, porque é o trabalho de Jesus. Mas eu preciso compreender que também a Bíblia foi escrita para um pessoal muito antigo, né? De 3.500 anos atrás, aproximadamente. Então, as leis sociais que estão lá na Bíblia, lei de Italião, né, essa coisa toda, isso já mudou. Então, eu tenho que ter esse bom senso. Então, eu tenho que procurar as lições sublimares que estão lá na Bíblia, que a gente às vezes não pensa. Nós fizemos um trabalho, que está aí no YouTube, nós procuramos estudar só a Gênesis. O Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Só o aspecto psicológico do Gênesis você pode acessar, se você quiser, está no
aqui no YouTube do GRESG, né? GRESG Estudos Espíritas, aqui no YouTube, que você acessa esse estudo que nós fizemos lá, do estudo psicológico do Gênesis. Uma coisa que nós tentamos mostrar que ali tem uma psicologia muito grande dentro daqueles estudos. Agora, não pode se estudar aquilo linearmente. Eu leio um negócio daquele lá e eu vou sair falando. Não, tem que analisar psicologicamente, tá? Então, a gente não pode falar que a nossa religião é melhor, não, gente. Nem eu falo que o Espiritismo é a melhor religião. O Espiritismo é maravilhoso para mim, mas não foi para uma pessoa tão querida que eu tenho, que já desencarnou. Não foi. Ela era católica, eu respeitava ela totalmente pela assim, o culto que ela fazia, né, para ir lá nos cultos da religião dela. Nossa, eu incentivava e ela me incentivava no espiritismo. Nós tivemos uma convivência linda. Tá vendo? Assim que tem que ser, tá? Esposo obrigando esposa, esposo, isso não dá certo, não, gente. Será? Até pergunta, né? A que tem o direito de se apresentar como tal, como é melhor. A melhor será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, é tudo questão de raciocínio, né? É questão de raciocinar. A religião está unindo pessoas, ela está fazendo pessoas de bem, homens de bem. Se tiver, meu amigo, e você gosta de lá, fica, não saia, entendeu? Agora, se algum dia aquilo já não estiver mais te atendendo, aí você procura um outro degrau, aí você vai. A gente não sabe, é uma escada longa, né? Que a gente está mais ou menos no mesmo, quase que no mesmo degrau. Então, não podemos brigar com ninguém porque eu sou da religião tal e a pessoa é da outra religião. Agora, Allan Kardec vai trabalhar o livre-arbítrio, que é um assunto muito interessante que ele trouxe para nosso entendimento. Vamos lá. Primeira questão, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Questão 843. Né? Esse homem tem esse livre-arbítrio? A resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora é preciso saber lidar com ele, né? É o que nós vamos estudar aqui na frente. Tá? Então, vamos continuando aqui as perguntas de Kardec. Então, questão 844, ó, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Olha que fofura aí, né? Será que desde o nascimento a gente goza do livre-arbítrio? A resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo nas primeiras fases da vida. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, com o que a sua idade reclama, a criança se aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é absolutamente necessário. Entendeu? Então, à medida que o espírito, né, que o reencarnante, vai crescendo aí nos seus crescimentos físicos, intelectuais e de percepções, né? Então ele vai tendo mais livre-arbítrio. Você pergunta para a criança: qual roupa que você quer sair hoje? Isso é respeitar livre-arbítrio. Nem impor, você vai sair com essa roupa. Entendeu? Se a criança escolhe lá uma coisa meio estranha, aí a gente conversa. Peraí, você quer ir nesse lugar com essa roupa? Você acha que vale a pena? Aí você vai educando. Mas o livre-arbítrio é de cada um, minha gente. Não vamos querer interferir nisso, né? A pergunta de Kardec: ela não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Tem criança que já nasce com problemas, né? Será que não é um obstáculo ao exercer o livre-arbítrio dele? A resposta: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. E aí Allan Kardec vai dizer exatamente isso, né? Que é preciso que a gente tenha que entender isso. Se a pessoa ela nasce, quer ver? Se a pessoa renasce com um problema qualquer, mental, físico, foi exercido o livre-arbítrio antes.
ou ela se enrolou na vida, né? E agora tem que ter essa prova, essa expiação, ou ela aceitou essa prova e essa expiação. Mas ela já exerceu o livre-arbítrio. Então, quando a gente vai reencarnar, a maioria dos casos, né, a gente já exerceu o livre-arbítrio. Tem gente que fica aqui brigando, não escolhi isso, olha, você não sabe, você não lembra como é que foi a sua preparação para reencarnar. Às vezes a gente escolhe lá no mundo espiritual a prova que a gente quer aqui, porque é que nós mais precisamos. Tá certo? Então, Allan Kardec vai continuar com a pergunta dele. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida em prejuízo do livre-arbítrio, quer dizer, o corpo físico é um obstáculo. A resposta é inegável, porque sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, a criança renasce com um problema aí já de estrutura física deficiente, né, digamos, ou mesmo mental, no caso do cromossomo 21, né, o mongolismo, outras coisas, eletrocefalia, tantas doenças, né, que a pessoa nasce com ela. É claro que o organismo vai impor restrições ao espírito, mas isso está muito ligado ao que ele fez no passado, ao que ele escolheu como prova. Entendeu? Isso nós temos que pensar, para a gente não ficar falando que Deus é injusto, que dá a uns muito e a outros nada. Isso não existe. Ele é bom, ele é justo com todos. Agora, se a pessoa se complicou, minha gente, se a pessoa destruiu o pulmão, fumando feito um louco, ou uma louca, bebendo desbravadamente, como é que você quer que ele renasça? O anjinho? Seria injusto, porque ele estourou com o corpo dele, que afetou o perispírito. O perispírito é a forma do novo corpo. Então, o perispírito estará com problemas sérios, porque foi agredido pelo espírito. E aí ele vai ter as consequências. Exatamente para quê? Para arrumar, para botar ordem na casa. Vai doer? Vai. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe, né? Questão 846, né? Nós já falamos dessa influência dos atos, né? Sobre o organismo. É inegável, né? Que isso vai exercer. Nós estamos repetindo essa pergunta porque tem uma conclusão aqui, olha. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só ocupar-se com a matéria, pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisso é quem incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, veja bem, a pessoa nasce com o instinto de ser assassino, né? Instinto do assassinato. Ele já traz aquilo no espírito. Não é o corpo que obriga ele a ser assim. Ele já traz aquilo. Agora, como o corpo é uma consequência do pé-espírito, e o pé-espírito consequência do espírito, então está tudo no espírito. O espírito é que sabe o que ele quer. Como é que eu quero agir? Eu quero ser um brutamonte que sai batendo em todo mundo, sai impondo por uma força física descomunal? Meu amigo, minha amiga, olha, isso aí você vai ser motivo de escândalo para os outros. Enquanto os outros vão se recuperar pela sua brutalidade. Mas você vai ter que um dia nascer pequenininho, franzino, sabe? Para não exercer essa violência. Então é isso, é tudo uma questão de lógica. Cuidado com a sua vida hoje, com as suas possibilidades de hoje, que podem inverter amanhã. Né? Por isso que a gente tem que saber de reencarnação. Já falamos isso aqui, né? Também. Então, continuando aqui, olha, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aberração das faculdades, né? Tira o homem o livre-arbítrio? Resposta: não. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso.
ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Olha, isso é muito justo, minha gente. Vou colocar aqui que é melhor para a gente conversar. Isso é muito justo. Então, quando a gente vê uma aberração aí na vida, pode ter na certeza alguma coisa séria e do mal essa pessoa praticou no passado. Não tenham dúvida disso. Entendeu? Não tenham dúvida. Aconteceu algum problema que essa pessoa teve que vir assim. Mas vamos colocar mais uma ressalva e vamos repetir essa ressalva. Pode ser uma expiação para corrigir os erros do passado, mas pode ser também uma prova que o Espírito pede. Então, nem todos que você encontra pela rua e que estejam no processo assim são pessoas que foram más no passado. Não. Às vezes o Espírito quer avançar mais rápido. Isso é muito comum lá no mundo espiritual. Os Espíritos começam a ver a vida de um outro ângulo e quer ir embora, quer crescer. Então, ele pede uma prova mais difícil, para ele ir superando, né, resolver suas questões mentais, conscienciais, que ele não soube lidar bem com isso no passado. Então, minha gente, nós somos construtores da nossa vida, do nosso futuro, do nosso presente. Nós é que construímos isso. Nós somos os grandes oríveis da joia que somos. Pensa nisso, para você não ficar culpando nada e nem a ninguém, muitas vezes das suas dificuldades, né? Na questão 848, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. A pessoa tem uma vida normal, né? Mas ele se embriaga, ele começa a beber, por uma questão qualquer, ele está se privando. É ele que faz isso. Ninguém tem culpa disso. Então, meu amigo, exercer livre-arbítrio é algo assim que nós temos que tomar muito cuidado para não realizarmos atos infelizes através da nossa liberdade de agir. É liberdade de agir? É, mas também tem consequências. Tudo que eu fizer tem consequência, tá? 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Pessoa que é muito selvagem, né? Muito bárbaro. O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que o selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem pelos seus atos. Isso aqui é muito interessante a gente observar. Por quê? Porque muitas vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa e você fala, nossa, como é que ele pode fazer isso? Às vezes um ato de selvageria, né? Porque ele é assim, ele não tem noção ainda, né? Agora, nós que estamos estudando aqui juntos, nós não podemos fazer isso. A gente chega em casa e começa a bater na mulher. Isso é selvageria. Ou o contrário também, mulher bate no homem, né? Também é selvageria. Isso acabou, esse negócio de pancadaria, sabe? Dar tiro, mutilar pessoas, né? Acorrentar pessoas, gente, isso é selvageria. É preciso a gente sair disso pelo conhecimento, não por uma imposição. Deus não impõe nada disso, mas ele dá para a gente o crescimento intelectual, para que a gente busque o moral, para que a gente não cometa mais essas injustiças conosco, porque no fundo, essa injustiça está sendo exercida para conosco mesmos, né? Porque nós vamos ter que pagar por elas. Questão 850, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade? A posição social, né? A resposta é fora de dúvida, que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixá-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar-se para vencer os obstáculos. Nós é que temos que vencer as nossas dificuldades, minha gente. As nossas dificuldades nos pertencem.
né? Então, não é porque eu estou numa situação que eu tenho que exercer erradamente a minha liberdade. Não é isso. Tem gente que às vezes faz isso. Eu estou num grupo, né? E esse grupo manda que seja assim. Esse grupo é aquele grupo da pesada, né? Que sai gritando, que sai pichando, que sai brigando, que sai, né, quebrando. Eu faço parte deste grupo, eu faço porque eu quero fazer. Então, amigo, amiga, a responsabilidade é sua. Tá certo? Mas se eu sair do grupo, eles me matam. Olha, melhor isso do que você se complicar mais com as leis de Deus. O negócio é que a gente tem que ter cuidado com as nossas complicações com as leis de Deus. Isso que é o mais importante, né, para nós. Ó. É fora de dúvida, né, repetindo, que o mundo tem suas exigências e Deus é justo em tudo. Leva em conta. Tudo ele leva em conta. Deixar-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar-vos para vencer os obstáculos. Então, nós é que temos que resolver essas questões. Sabe, meu amigo, minha amiga, isso é muito sério. Porque nós não vamos culpar a ninguém pelas nossas desditas. Eu estou mal, não estou legal, então eu sou responsável por isso. Tenha toda certeza disso. Né? Olha, o estudo vai continuar. Então, vamos ter agora o estudo, né, a Lei da Liberdade, o 2. Aqui nós vamos dar uma parada no estudo 1, né, que já é um tempo suficiente para isso, e você consulta o Livro dos Espíritos. Está lá, né, nas leis morais, Lei da Liberdade, questões 830, por aí, adiante, que você vai encontrar muito. No nosso próximo estudo, a gente vai concluir o estudo da Lei da Liberdade, tá bom? Olha, eu desejo a você paz, harmonia, que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe a tua vida, a tua liberdade de ser, né? E preservar essa liberdade com pungência, com harmonia e com amor. Tchau, até o nosso segundo estudo sobre a Lei da Liberdade. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.